O texto de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, do 18 até o 24. É um texto muito interessante, que está num contexto em que Saul está querendo matar Davi, né, o que seria o seu sucessor, e aqui tem um acontecimento, então, impressionante. Durante a tentativa de assassinato de Davi, por meio de Saul e os seus homens. O título da mensagem de hoje é Nu diante de Deus. Faremos a leitura na Almeida século 21, que diz assim, então 1 Samuel 19, 18 ao 24. Assim Davi fugiu e conseguiu escapar, e foi até Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram ali. Naiote significa a casa dos profetas. A nova tradução na linguagem de hoje, inclusive, assim traduz a palavra hebraica Naiote. Disseram a Saul, Davi está em Naiote, ou na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também tiveram manifestações proféticas. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas. Saul enviou mensageiros pela terceira vez. Isso na cultura hebraica é algo feito com muito empenho. Pela terceira vez. Os quais também profetizavam, ou profetizaram. Então ele mesmo foi a Ramá, e quando chegou ao grande poço que estava em Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eles estão em Naiote, em Ramá, a casa dos profetas, em Ramá. Ele foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas até chegar a Naiote, em Ramá. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Samuel. E caído ficou nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? O texto bíblico aqui da nossa meditação de hoje, entre outras lições, mostra um ponto aqui importantíssimo. Né? Mostra até onde pode chegar a arrogância humana diante de Deus e qual é o fim disso. Assim faremos muito bem observar com atenção o que aconteceu com o rei Saul naquela ocasião e, aprendendo a lição, nos colocarmos humildes debaixo das orientações divinas, né? Além de nos refugiarmos em Deus, que não tolera os soberbos, que agem contra ele e o seu povo. Saul, meus irmãos, de simples trabalhador do campo que era, foi elevado ao cargo de primeiro rei oficial de Israel. Olha só, pela graça e misericórdia e bondade de Deus, Saul, é claro, era um homem forte, era maior que a maioria do seu povo, mas pela graça e misericórdia de Deus, bondade de Deus, foi escolhido para ser rei em Israel. Recebeu o cargo como um presente de Deus, mas logo se agarrou a este cargo, né? Como se houvesse conquistado por suas muitas lutas, pela sua própria força. A verdade é que Deus deu e também Deus tirou, passando aquela incumbência de reinar em Israel para Davi. O privilégio deixou de ser de Saul e passou para Davi. Algo que Saul não conseguiu aceitar. Ele se apegou realmente ao cargo e não queria largar de jeito nenhum. Tentou matar Davi. Então, cheio de arrogância, achou que poderia eliminar Davi, o escolhido de Deus, e assim ele continuaria reinando. Simples, né? Isso é antigo. Elimina o oponente e continua numa boa. E quando soube que Davi havia fugido
e buscado a proteção de Deus junto lá ao profeta Samuel, em Naiote, na casa dos profetas, enviou 3 grupos de soldados para que o prendessem e o levassem para ele, para que ele fosse morto. Mas um a um daqueles grupos, ao chegarem a Naiote, a casa dos profetas, onde Samuel e Davi e outros profetas cultuavam ao Senhor, eles eram tomados pelo Espírito de Deus. E no lugar de prender Davi, eles também passaram a adorar o Senhor. Olha que coisa interessantíssima. Quem é que está no comando mesmo? É o Senhor. Diante do fracasso dos soldados de Saul, é claro que Saul deveria ter se arrependido do que estava tentando fazer e deveria ter dito: sim, nosso Deus é Senhor de todas as coisas, escolheu Davi, está escolhido e vamos em frente. Mas não. Ele, na sua arrogância, ele disse, ou ele pensou, deve ter pensado, esses 3 grupos incompetentes não conseguiram trazer Davi. Deixa que eu vou lá e trago. E ele vai. Saul se dispôs, então, a ir prender Davi. Pobre Saul, meus irmãos, pobre Saul. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus ainda a caminho de Naiote, o local onde Deus estava sendo adorado. Quando estava ainda a caminho, antes de chegar lá, ele já foi tomado pelo Espírito de Deus e já não comandava mais a sua própria vontade. Lá chegando, não teve alternativa, a não ser sem controle próprio e nu. O texto diz aqui que ele tirou a roupa, e nu se prostrar por terra um dia e uma noite em adoração ao Senhor, diante do profeta Samuel e junto com Davi e junto com outros profetas também, em uma demonstração clara de que aquele que ousar ir contra Deus e perseguir seus filhos será humilhado. Lá estava Saul, arrogante Saul, querendo desafiar Deus, o profeta de Deus e os servos de Deus. Diante de Deus, nu, prostrado por terra, reconhecendo o senhorio e a autoridade do Senhor. Que todos, ajoelhados diante de Jesus, o confessem como Senhor.